Panificadora 9 de Julho. O sabor da qualidade. Varanda América. Os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 19,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 19,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América. Agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. 40 33 2955. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!
Por esses dias, nosso país, viveu um sentimento de perda ligado ao falecimento do ministro do Supremo, o Teori Zavascki. E a mídia falada, a mídia escrita, a internet, esses meios de comunicação repetidamente tocam no assunto e há um sentimento de perda, de frustração, de tristeza, pegando a nação, uma boa parte da nação. E por isso eu acho interessante nós abordarmos um tema que é o tema do luto, e que é um tema ligado à perda e a forma como essa perda se processa e como esse luto se processa. Então, inicialmente, temos que entender que o luto é um mecanismo através do qual a gente lida com uma perda. E esta perda pode ser uma perda de um ente querido, como pode ser uma perda de uma posição social, uma perda de emprego, uma perda de vínculos quando você muda de cidade, uma perda de uma determinada situação. Enfim, todo tipo de perda implica num luto. E quando a perda está ligada a uma pessoa social, isso funciona do seguinte modo: a pessoa que ela é muito conhecida passa a fazer parte do dia a dia de todos nós, como se fosse um membro da nossa família. Ele é tão presente no nosso dia a dia. Então, nós temos, por exemplo, a perda do Tancredo Neves, uma nação toda ficou prostrada, o sentimento enorme de tristeza. A perda do Ayrton Senna, é uma figura que todos nós nos identificávamos com a história da Fórmula 1 e tal. Então, quando uma pessoa que tem uma importância social, embora não seja um amigo particular, mas o sentimento é como se fosse alguém da família que está morrendo, enfim, que se perde alguém muito próximo. Por isso é interessante nós abordarmos de que forma se lida com a perda. Bom, inicialmente, o sentimento de perda, a vivência de perda, é talvez uma das vivências mais essenciais e radicais do ser humano. Viver é lidar o tempo todo com perda. Nós nascemos e inicialmente vivemos uma situação de vínculo com a mãe, de amamentação, de cuidados contínuos, que após um ano já é perdido quando a criança começa a andar e a mãe já dá uma autonomia para a criança. Você já perde aquela situação de amamentação, aquela situação do puerpério, né? Que algumas pessoas têm tanta dificuldade de lidar com essa perda que continuam, por exemplo, amamentando até 5 anos, 6 anos, 7 anos, pela dificuldade de perder aquele vínculo. Então nós começamos já desde criança a ter uma perda. Aí entramos na infância e logo depois na puberdade. A puberdade já é uma perda da infância. Na adolescência você já perde alguns elementos da puberdade e na idade de um jovem adulto você perde alguns privilégios da adolescência, né? E assim a vida é um contínuo de perdas. Quando você se casa, você perde a situação de solteiro. Quando você tem filhos, você perde uma certa privacidade. Não dá para você ficar o tempo todo voltado para si. Quando você tem um filho, 2 filhos, você tem que dividir o seu tempo com a família. Então você já perde aquele individualismo. Então o tempo todo nós lidamos com perda. Até o final da vida nós vamos lidando com perda. Porque na medida que a idade vem, a gente perde a visão, perde a audição, perde a capacidade respiratória, perde a capacidade de trabalho, perde a força muscular, perde potência, enfim. E viver é saber lidar com perda. Portanto, é essencial nós entendermos como é que funciona esse mecanismo de perda. Para lidarmos com a perda, existe o processo que o Freud denominou de luto. É um processo
transformou o luto, que é uma palavra muito utilizada num cerimonial de uma perda de um ente querido, né, para um luto mais abrangente, um mecanismo psicológico através do qual nós lidamos com a perda. Bom, então, inicialmente, quais os sentimentos que estão envolvidos com a perda? São muitos sentimentos que estão envolvidos com a perda. Tristeza, raiva, ansiedade, culpa, frustração, depressão, inúmeros sentimentos estão ligados à situação de perda. Estão associados à situação de perda, são naturais na situação de perda. Então, se uma pessoa está deprimida e associa essa depressão a uma perda recente de um ente querido, a mãe, marido, essa depressão não é patológica, ela é natural dentro desse processo de luto. No processo de luto, a depressão faz parte. Então não é uma depressão que tem que ser tratada, é que tem que ser vivida, faz parte do processo. E tem também mecanismos que são mecanismos doentios, patológicos de se lidar com o luto. Eu vou fazer uma rápida abordagem sobre os mecanismos naturais, os doentios e como lidar de tal forma que supere-se isso de uma maneira sadia. Então, rapidinho, quais são as etapas que um luto normalmente tem? Pode variar, pode não ter uma dessas que eu vou dizer, ter mais uma mais forte do que a outra, mas de um modo geral são essas as condições do luto. Inicialmente, um entorpecimento. Quando há uma perda de um ente querido muito próximo, a primeira sensação é um entorpecimento, como se você estivesse meio anestesiado, não sabe direito o que está acontecendo, sente, mas está vago ainda, como se você estivesse saindo de uma anestesia ou estivesse acordando naquele momento e não sabendo bem o que está acontecendo. É uma fase que ocorre, na maioria das vezes, logo no início da perda. E quando eu falo perda, eu volto a dizer perdas amplas, perda de emprego, quando a pessoa chega e é demitida do emprego, ocorre esse inicial entorpecimento, né? O que está acontecendo? O que houve? Como é que vai ser minha vida? Né? Na sequência, e como eu disse, essa sequência pode se alterar, mas de um modo geral é desse modo como eu vou descrever. Há uma negação, a pessoa nega a perda, como se não houvesse aquela perda. Né? Uma mãe que perde o filho, de repente começa a negar e fica esperando o filho como se ele ainda estivesse vivo. Não, ele vai voltar, ele vai vir para o almoço, prepara o lugar dele na mesa, mantém as roupas no armário. Né? E a pessoa perde o emprego, mas volta, se arruma de manhã como se fosse ir para o emprego e como se não tivesse tido aquela perda. Né? Isso é a negação. Nesse inicial processo para se lidar com o luto, se nega que exista a perda. Aí, como é inevitável que se perceba que a perda existiu, aí entra na fase da ansiedade. Então começa a ter muita ansiedade, começa a buscar coisas, a achar histórias ligadas àquela situação de perda. Há um processo ansioso nessa terceira fase. A pessoa começa a entrar num processo de ansiedade. Posteriormente, vem um sentimento de culpa. A pessoa começa fazendo uma revisão, começa a ver onde ela foi culpada. Olha, puxa, podia ter feito isso, podia ter sido melhor com essa tal pessoa, ou na perda do emprego, eu podia ter feito de um modo diferente para não ter perdido, eu podia não ter feito não sei o quê. Entra num mecanismo de culpa. E logo depois da culpa, ou volto a dizer, pode vir antes e a culpa vir depois, esta sequência, embora seja mais comum, pode variar. Vem o sentimento de raiva. Há uma raiva e aí se estabelece culpados, né? Que é meu patrão culpado, ele que me mandou embora, ou se houve uma perda por acidente,
a situação da estrada, a culpa da estrada, fica com raiva do governo, e raiva, eventualmente raiva até de Deus, supondo que os planos são planos feitos por Deus, então a raiva passa a ser uma raiva de Deus e dá esse sentimento raivoso. Para, no final, haver uma superação, que eu vou falar daqui a pouco sobre a superação. Antes da superação, eu quero falar de uma fase que é um mecanismo que aparece, que já não é, eu não coloquei nessa, porque esses são sentimentos, sentimento de raiva, sentimento de culpa, sentimento de ansiedade. Isto que eu vou dizer agora não é um sentimento, mas é uma posição, é uma postura que é muito comum acontecer. É o mecanismo da negociação. Passa a negociar. Negociar com quem? Ou consigo mesmo, ou negociar com Deus, negociar com a vida. Funciona mais ou menos assim. Bom, já que eu tive uma perda, então eu devo ter uma recompensa assim, assado. Eu perdi, mas então devo ter um ganho aqui, eu devo ter, e negocia com a vida, negocia com Deus, como é que pode se equilibrar o sentimento de perda, né? Há uma fase de negociação, começa a se negociar. Bom, quando que esses sentimentos, este luto pode ser um luto patológico, um luto doentio? Bom, principalmente quando alguma dessas fases que eu enumerei se prolonga. Por exemplo, a negação da perda. Quando essa negação, a mãe nega a perda do filho e se negar 1 mês, 2 meses, 3 meses, faz parte da fase do luto. Mas se negar 1 ano, negar 2 anos, negar 3 anos, aí já é um sinal de que alguma coisa não bem normal está acontecendo. Porque está se durando muito tempo essa negação. Não é para se negar tanto tempo. Há uma inicial negação. O sentimento de culpa, que apareça num certo momento, a pessoa começa a se culpar do que poderia ter feito, ou se culpar, se eu tivesse feito assim, talvez eu pudesse ter evitado tal coisa e tal. Também é normal numa fase inicial da perda. Mas se essa culpa ela se prolonga ao longo de meses, ao longo de anos, também esse sentimento de culpa é normal. O sentimento de raiva, essa raiva se prolongar por meses, por anos, né? Então, qualquer um desses sentimentos que se prolongue muito, já cai num âmbito que não é um âmbito normal, né? Normal do luto. Para o luto tem que haver uma superação, né? E como é que é o mecanismo de superação? De que maneira ocorre o mecanismo de superação? Bom, é uma mudança na relação com a própria perda. Muda-se a forma de se relacionar com a perda. O que inicialmente era um sentimento de frustração, de tristeza, de raiva, e aquela dor ligada à perda, muda, inclusive na relação com o próprio objeto da perda. Se começa, por exemplo, no caso de um ente querido, você começa a entender que o ente se foi, mas a memória do ente ficou uma memória boa, você passa a cultuar aquela memória, vai até o cemitério, leva flores, preserva alguns objetos da memória daquela pessoa. Você muda a sua relação com o ente que perdeu. Se for um emprego, você muda aquela situação, você diz, não, eu perdi, mas eu aprendi muito com aquele emprego e agora eu posso utilizar do meu conhecimento com aquilo, volta eventualmente lá para buscar uma carta de referência e estabelece uma relação com o objeto perdido mais saudável e menos ligada a essa raiva, a tristeza. E mais do que isso, você introjeta, essa expressão técnica correta, você introjeta aquela perda
Porque você passa a sentir como se parte daquilo que você perdeu continua presente dentro de você. Parte daquilo que foi perdido está dentro de você. Por exemplo, as memórias de um ente querido, você não perde, porque elas estão dentro de você, você não perde a memória. E com isto você vai tendo uma melhor aceitação da situação, vai aceitando, vai sentindo, com isto você vai tendo possibilidade de estabelecer novos vínculos que possam superar aquela perda. A perda poder ser equilibrada com ganhos, mas para você ter ganhos, você precisa sair daquela situação de luto, porque aquela te dificulta, quase te impede de lidar com novos vínculos. E, basicamente, esse é o processo de superação. Tem que se entender que, num processo normal de luto, você pode ter uma recaída. Você pode estar bem, começa a aceitação, começa esse processo de estabelecer novos vínculos e, eventualmente, você tem uma recaída, volta a ficar triste, e principalmente uma recaída quando alguma coisa te lembra a perda. Por exemplo, na perda de um ente querido, no aniversário do nascimento, ou aniversário da morte daquela pessoa, naquele dia você tem uma recaída, né? Ou quando você tem um trabalho, passa perto do trabalho, ou se lembrar. Me dizia uma cliente minha que deixou de lecionar, teve uma perda do trabalho. Ela dava aula, teve uma perda, e agora, quando vai estar acabando o recesso, os professores voltam ao trabalho, ela sente um vazio, porque seria um período em que ela voltaria a trabalhar, só que ela não volta porque ela perdeu aquele vínculo e ainda não conseguiu estabelecer um novo vínculo para poder superar. Mais uma vez, então essa recaída também é normal, também passa rápido, principalmente se você está tendo essa condição de aceitação da perda, introjeção das coisas boas daquilo que foi perdido e uma capacidade de estabelecer novos vínculos e, eventualmente, vínculos até melhores do que vínculos antigos que você tinha. E, com isso, poder ter uma estrutura mais equilibrada e uma condição de vida mais satisfatória. Panificadora 9 de Julho. O sabor da qualidade. Varanda América. Os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 19,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana também por apenas R$ 19,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América. Agora com Disque Delivery. Ligue 4033 2955. 4033 2955. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!
fibromialgia é uma entidade clínica que se caracteriza por dores musculares difusas, espalhadas pelo corpo. Dizemos que essa doença ela é definida quando as dores acontecem tanto acima como abaixo da cintura e tanto à direita como à esquerda do corpo. É uma situação crônica de tratamento difícil. Afeta principalmente mulheres, mas pode afetar também o homem e também a criança. Acontece mais na mulher entre os seus 30 e 50 anos. Ela pode acontecer de uma maneira primária, sozinha, sem outros componentes de doença, mas pode acompanhar, por exemplo, um paciente que já tem artrite reumatoide, que já tenha lúpus ou outra situação clínica. Além das dores musculares, a pessoa que tem a fibromialgia ela pode ter dores regionais, dores nas articulações temporomandibulares, podem ter problemas de intestino ou cólon irritável, alterações estas de dor abdominal, alteração do trânsito do intestino, dificuldade para evacuar, diarreias, coisas assim. E na mulher pode acontecer também a dor pélvica. Muitos desses pacientes apresentam chamado sono não reparador. São pessoas que, dormindo bem ou mal, acabam, ao despertar, sentindo-se extremamente cansados, como se não tivessem dormido. Isso gera uma situação de indisposição, uma situação de mal-estar, de mau humor, que dificulta a realização dos trabalhos diários, seja de uma dona de casa, seja numa empresa. Os profissionais têm dificuldades para exercer as suas funções. A fibromialgia, ela não tem assim uma causa definida, mas existem componentes que permitem saber que há uma disfunção do funcionamento do cérebro no que diz respeito à analgesia. O cérebro perde a capacidade de controlar a dor. E qualquer estímulo doloroso vai se prolongar, vai se cronificar. Há uma deficiência de neurotransmissores, substâncias químicas que atuam no cérebro principalmente para mediar essa situação de analgesia. E tudo isso se desenvolve após alguma situação marcante para a pessoa. Às vezes, situações que aconteceram na infância. Abusos que aconteceram na infância, traumatismos, decepções na vida de adolescente, na vida adulta, situações que perturbam o emocional da pessoa. Essas pessoas desenvolvem esse quadro, e esse quadro ele persiste e se perpetua porque a nossa medicina não tem exatamente um tratamento pontual para a fibromialgia. Se tentarmos realizar exames para verificar a situação da fibromialgia, verificaremos que não há alterações nos exames laboratoriais, não há alterações nos exames que verificam a inflamação. Se tentarmos usar os exames de imagem, a ressonância magnética, a tomografia, a eletromiografia, também não mostrarão alteração. Está para ser colocado para a utilização da população, principalmente nos grandes centros fora do país, um tipo de tomografia que permite detectar alterações no cérebro das pessoas com fibromialgia, mas ainda em fase de estudos, mas logo estará público. As pessoas com fibromialgia, elas têm dificuldades, principalmente dos que as cercam. Marido, irmãos, pai, mãe, colegas de trabalho, olham aquela pessoa que se queixa de dores
e não acreditam que aquela pessoa tenha todas essas dores, todas aquelas queixas. Então é fundamental que quando um paciente procura um médico e esse médico pensa em fibromialgia, tem que ser um médico que tenha disposição para ouvir, para perguntar e ouvir, e entender e aceitar o que aquele paciente está dizendo. O paciente não está inventando, ele está em sofrimento. E é fundamental que ele conheça o que ele tem, ele aprenda sobre a fibromialgia e mais, faça com que os seus familiares, colegas de trabalho e amigos também entendam, para saber que ele está tendo um problema e esse problema para ele é altamente ruim. Esse é um ponto fundamental quando pensamos em fibromialgia. Não podemos imaginar a fibromialgia apenas como uma situação de dor, mas uma situação em que o emocional vai estar alterado de uma maneira importante. Existem tratamentos não medicamentosos que devem ser incorporados ao tratamento desses pacientes. Nenhum deles individualmente vai trazer resultados, mas o paciente que puder ter assistência de um psicólogo que oriente e ajude numa terapia cognitiva vai ser de extrema valia. Se esse paciente tiver condições de se submeter a massagens relaxantes, terá o seu ponto positivo. A acupuntura ajudará no controle das dores, não de uma maneira total, mas melhorará em muito a situação desses pacientes. A terapia ocupacional, o fisioterapeuta, todos os profissionais que atuando no seu âmbito vão melhorar a condição dessas pessoas. O médico, ele tem que ser o ouvinte, o orientador e aquele que vai nortear o tratamento da fibromialgia. Existem medicamentos e aí a gama é muito grande. Cada paciente tem que ser tratado individualmente. Não existe uma receita de bolo para tratar a fibromialgia. Há pacientes que vão se dar bem com um anti-inflamatório e muitos não terão efeito algum. Relaxantes musculares poderão ser usados e como há uma necessidade de propiciar ao cérebro que exista mais a presença de neurotransmissores como a serotonina e a noradrenalina, certos antidepressivos poderão ser usados com o objetivo de ajudar na regularização das fases do sono e também ajudando a diminuir a intensidade das dores. Não são todos os antidepressivos que terão esse efeito. Medicamentos usados para tratar as dores neuropáticas, como alguns anticonvulsivantes, tipo gabapentina, como pregabalina, são medicamentos úteis e podem ser usados por períodos adequados para ajudar a diminuir a intensidade das dores. É extremamente importante no tratamento dessas pessoas a atividade física. Os músculos em atividade promovem a produção das endorfinas, substâncias que trazem bem-estar, que trazem alívio da dor. É a situação daquelas pessoas que fazem academia rotineiramente, exercícios em academia, e sentem extrema falta quando não o fazem, porque acabam ficando viciados nessas endorfinas que eles fabricam ao fazer exercícios. O fibromialgico tem extrema necessidade de se submeter a atividades físicas, principalmente aeróbicas. É evidente que se essas pessoas forem para uma academia, forem para um estúdio de pilates, forem para uma hidroterapia, têm que o fazer de maneira extremamente cautelosa, iniciando a atividade de maneira extremamente branda, muito devagar, com calma e procurando crescer na intensidade dos exercícios. Aqueles que vão com muita fé e muita vontade por exercício vão ser prejudicados e vão ficar temendo e não gostando do exercício, e vão querer ficar afastados dele para sempre.
Mas é essencial que essas pessoas sejam orientadas e procurem as suas atividades físicas com cuidado. Todos têm que ter uma atividade física para, a médio prazo, poderem controlar a fibromialgia. Panificadora 9 de Julho. O sabor da qualidade. Varanda América. Os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 19,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 19,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América. Agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. 40 33 2955. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!
A insônia é um problema de saúde muito comum. A Organização Mundial da Saúde, dados da Organização Mundial da Saúde indicam que em torno de 40% da população brasileira apresenta algum tipo de insônia. A insônia é caracterizado pela dificuldade em dormir, sono de má qualidade. Essa dificuldade para dormir pode acontecer no início do sono, aquela dificuldade em pegar no sono. Pode ser uma dificuldade no meio da noite, onde a pessoa acorda durante a noite, às vezes, várias vezes. Ou também aquela pessoa que dorme pouco, dorme poucas horas de sono e acorda cansada no dia seguinte. Quando essa falta de sono, quando essa interrupção do sono, quando esse sono fragmentado atrapalha a vida cotidiana da pessoa, disse que a pessoa teve um sono não reparador e, portanto, caracteriza-se o quadro de insônia. Quando esse quadro se prolonga por meses, por exemplo, disse que a insônia é uma insônia crônica. Uma pesquisa feita na população do Brasil em 2008 verificou que 63% dos participantes apresentavam alguma queixa relacionada ao sono, ou ao início, ou à duração do sono, ou a sono fragmentado, um sono não reparador, sendo que 40% desses indivíduos eram mulheres e a maior parte eram constituídas por indivíduos acima dos 40 anos de idade. De maneira que a insônia é particularmente frequente em mulheres e em indivíduos a partir da meia-idade. A insônia pode ser considerada primária quando não existe nenhuma outra doença associada ao problema do sono. E ela é chamada de secundária quando existe alguma outra doença ou algumas outras doenças associadas ao quadro de insônia. A maior parte dos quadros de insônia, estima-se que cerca de 75% dos pacientes, apresentam a insônia secundária, isto é, a dificuldade de dormir associada a outras doenças. A medicina tradicional chinesa, ela identifica o quadro de insônia como tendo origem em diferentes órgãos. A medicina chinesa tem uma leitura do funcionamento do corpo um pouco diferente da medicina ocidental. Na medicina chinesa, cada órgão do corpo é responsável não apenas pelas atividades fisiológicas que nós conhecemos, orgânicas, como também atividades, por exemplo, emocionais, atividades mentais. Por exemplo, o coração, segundo a medicina tradicional chinesa, é um dos principais órgãos envolvidos no desenvolvimento da insônia. Porque o coração, além da questão sanguínea, além da questão do bombeamento do sangue no corpo, na medicina tradicional chinesa, ele também está associado aos pensamentos. Então, uma alteração do coração se reflete em aumento de preocupações, em aumento da atividade mental, por exemplo, relacionada com o trabalho, e nessas situações, a sobrecarga, então, do coração leva à insônia. Uma outra situação que na medicina chinesa também dá origem à insônia é uma diminuição da energia vital dos órgãos, uma diminuição da energia interna dos órgãos, que é também observada nas doenças crônicas. Então, na medicina ocidental, nós vemos muitos casos de pacientes com hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e outras doenças orgânicas, sistêmicas e crônicas que levam a quadros de insônia.
assim também é a leitura da medicina tradicional chinesa. E o tratamento proposto pela medicina tradicional chinesa através da acupuntura para quadros de insônia envolve a abordagem de pontos que buscam o reequilíbrio desses órgãos. Então existem pontos que modulam a atividade do coração, existem pontos de acupuntura que modulam o funcionamento dos órgãos internos, buscando o reequilíbrio e a readequação da fisiologia desses órgãos. Existem pontos que modulam, por exemplo, a atividade do estômago, que também é um dos órgãos bastante acometidos segundo a medicina tradicional chinesa, seja do ponto de vista da alimentação. Todos nós sabemos que refeições, um hábito alimentar inadequado pode levar a quadros de dificuldade para dormir, seja também pelo efeito do fator emocional relacionado ao estômago pela medicina tradicional chinesa. Da mesma forma, o fígado, que está associado a quadros de irritabilidade, estresse também tão comuns nos nossos dias, é um órgão também abordado pela medicina tradicional chinesa através da acupuntura. Em média, o tratamento ele dura de 2 meses a 3 meses, com aplicações semanais, uma aplicação por semana, em torno de meia hora, 20 minutos a meia hora por aplicação, abordando todos esses sistemas que eu mencionei, do coração, do estômago, do fígado, do equilíbrio dos órgãos internos. E o efeito ele vai sendo sentido de maneira progressiva. Conforme as sessões vão se desenvolvendo, o paciente vai sentindo a melhora e o reequilíbrio do sono. Alguns estudos mostram que a acupuntura é particularmente eficiente para aumentar o número de horas dormidas. Então, aquelas pessoas que sentem que dormem pouco, que acordam mais cedo do que regularam o seu despertador, se beneficiam bastante pelo tratamento com acupuntura. Aquelas pessoas que têm o sono fragmentado, que acordam durante a noite e têm dificuldade de voltar a dormir, também se beneficiam bastante. E existem, na verdade, muitos estudos científicos na literatura médica sobre o efeito da acupuntura. E eu queria chamar a atenção para um desses estudos, que é particularmente interessante, um estudo que foi desenvolvido na Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, onde os pesquisadores revisaram vários estudos científicos sobre o efeito da acupuntura sobre quadros de insônia. Eles coletaram mais de 100 artigos e, estabelecendo critérios de avaliação bastante rigorosos, eles chegaram a analisar 30 desses artigos que passaram nesses critérios mais rigorosos de avaliação e, submetendo esses 30 artigos a critérios ainda mais rigorosos, eles chegaram a 11 artigos, considerados artigos modelo na literatura médica, que são chamados artigos estudos controlados, onde o efeito da acupuntura é comparado com outros medicamentos ou com pacientes que não fazem acupuntura. E juntando esses 11 trabalhos, eles chegaram a um número de mais de 1.000, próximo de 1.500 pacientes submetidos a esses estudos. E nessa coleção de mais de 1.000 pacientes, eles observaram que em torno de 60%, próximo de 60% dos pacientes que receberam tratamento com acupuntura apresentaram a cura do seu quadro de insônia. Outros 35% desses 1.500 pacientes tratados com acupuntura tiveram uma melhora significativa da sua insônia. E apenas 5%, em torno de 5% dos pacientes que foram submetidos à acupuntura para insônia não tiveram uma melhora significativa. Isto é, esse estudo mostra, com dados de vários artigos científicos, que praticamente 90% dos indivíduos com insônia têm um benefício significativo com o tratamento da acupuntura. Junto com o tratamento da acupuntura,
existem duas coisas importantes que nós precisamos destacar. Uma delas é a questão da higiene do sono. As pessoas precisam aprender que o horário de dormir é para dormir e é necessário evitar alguns hábitos que nós desenvolvemos e são prejudiciais ao sono. Entre eles, nós destacamos o hábito de refeições pesadas, próximo da hora de dormir, leitura e trabalho até tarde, o acesso à internet, programas de televisão, principalmente quando se faz isso deitado na cama, horários irregulares de dormir e de acordar, a prática de atividade física próxima da hora de dormir, o consumo de bebidas alcoólicas ou de bebidas estimulantes, como café, guaraná, refrigerantes derivados de cola, que são estimulantes ao sistema nervoso. Todas essas coisas precisam ser cuidadas para que haja uma devida higiene do sono, para preparar o corpo para dormir. Em segundo lugar, como eu disse no começo, uma boa parte dos casos de insônia está acompanhado de outras doenças. Por isso, o tratamento da insônia precisa também incluir o tratamento adequado daquelas patologias que porventura acompanhem o quadro de insônia, sejam patologias cardiovasculares, sejam patologias do sistema nervoso, sejam quadros dolorosos, como dor de cabeça, artrites, dores pelo corpo. Esses quadros todos precisam ter um diagnóstico adequado e eles precisam ser tratados conjuntamente com o quadro de insônia. Fazendo a abordagem adequada da insônia, é possível sim ter um resultado excelente com uma ótima perspectiva de cura. Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 19,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 19,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55 40 33 2955. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!